Olha, não tem jeito. Desde que o Alfonso Cuarón lançou Gravidade em 2013, né, e lá se vão quase 10 anos, eu repito que aquele é um dos filmes mais influentes da última década, inclusive entre os filmes originais, né, de estúdio, eu diria que ele é o que mais gerou cópias, imitações, né, e homenagens, enfim, chame do que quiser, nos anos subsequentes. Algumas muito bem sucedidas e algumas outras dezenas muito mal sucedidas. Eu diria que, assim, entre as muitas tentativas de... não vou dizer tentativa de chegar no nível dele, né? Porque isso para mim é inalcançável, pelo menos pelos próximos anos. Mas de atingir um status ali de qualidade verdadeira, as últimas que eu considero eficientes mesmo, funcionais, são o Ad Astra, do James Gray, que tem vários probleminhas ali, várias irregularidades, eu fiz crítica aqui no canal 2 anos atrás, e agora Passageiro Acidental, dirigido pelo Joe Pena. Eu resolvi fazer esse comentário aqui semanas já depois de o filme ter sido lançado aí na Netflix, né, um projeto original deles, porque eu acho que o filme não foi tão bem recebido quanto eu acho que ele merecia ser, e de modo geral foi interpretado e comentado de maneira muito redutiva, na minha opinião. Tem-se aqui uma tripulação espacial que é projetada, né, pensada para 3 pessoas e já a conta, assim, tanto em suprimentos quanto em oxigênio. Quem comanda a nave é a Toni Collette, né, que inclusive eu achei que ela seria a protagonista do filme, mas na prática ela não é, o Daniel Dae Kim e a Anna Kendrick. De repente eles descobrem um quarto passageiro que na verdade ficou ali dentro desacordado, ele era um engenheiro de lançamento e acabou danificando um sistema operacional muito importante para o funcionamento da nave. Não sei se ficou claro pela sinopse, mas o Passageiro Acidental não vai lidar com cenas de ação super elaboradas e complicadas no espaço, como é o caso do Gravidade, e também não vai lidar com elementos, com high concepts, né, de ficção científica, como é o caso do Interestelar, do Christopher Nolan. Claro que no fim das contas isso aqui também é uma variação, né, uma das muitas variações possíveis do dilema do Bond, que é um dilema que foi idealizado pela filósofa britânica Philippa Foot, em que você tem uma situação hipotética de um bonde que está em alta velocidade e ele pode atropelar umas 5 pessoas que estão amarradas no trilho, e você tem a capacidade, você tem a possibilidade de desviar esse bonde para ele atropelar uma outra pessoa, no caso, que também está amarrada. Então você desvia ou deixa o percurso natural acontecer e as 5 pessoas morrerem. Aqui no Passageiro Acidental, no entanto, o que faz com que esse dilema não seja realmente levado até as últimas consequências é a personagem da Anna Kendrick, que é a médica da tripulação e que é a personagem mais humana, digamos. Não que os outros personagens não sejam humanos, eles têm uma humanidade, inclusive muito fácil de você se identificar com a problemática que eles trazem quando eles vêm se posicionar também diante da situação. Mas a personagem da Anna Kendrick é aquela que tenta ir até as últimas consequências para salvar todo mundo, no caso, né? Então ela, antes de olhar para a situação e pensar com frieza, de dizer assim, não, a gente precisa se livrar desse passageiro aqui, né, para poder salvar, para poder nos salvar, não, vamos ver uma forma de conseguir suprimento para os 4 e fazer essa viagem, né, de ida e volta com tudo certo. Apesar da primeira meia hora do filme ser bem lenta, né, ele ter, na verdade, um percurso muito lento, a câmera passeia pela nave, estabelece a situação logo no começo, a contemplação também diante do espaço, principalmente a partir da Anna Kendrick, que é de fato a protagonista do filme e que está muito bem, inclusive ela é muito boa atriz, tanto para personagens cômicos como para personagens sem nenhum alívio cômico, o que é o caso do filme do Joe Pena, do Passageiro Acidental. À medida que o conflito vai sendo estabelecido, o filme tem uma qualidade que eu acho muito rara em ficções científicas desse tipo dos últimos anos, que é, apesar de uma ou outra coisa meio absurda no roteiro, né, coisas que você para assim e pensa, nossa, como isso não foi mais bem amarrado para ficar um pouco mais crível, acaba funcionando muito bem por conta justamente da cadência do filme. Ele tem um tom muito realista, né? A maneira como esses atores reagem às situações, o nervosismo deles, é um filme muito prudente, ele nunca deixa que as situações cheguem no nível extremo. Ele está sempre antecipando, sempre antecipando, sempre antecipando, e isso vai tornando a experiência dele muito mais tensa do que outras ficções científicas dos últimos anos. Muito, mas muito mais tensa mesmo, porque as situações são às vezes muito simples, muito pequenas, mas quando ele vai partir para coisas um pouco mais perigosas, um pouco mais arriscadas, né, em que a vida dos personagens está mais em risco, está num risco mais iminente,
a coisa vai, pelo menos eu tava, enquanto assistia o filme, roendo as unhas, principalmente numa cena específica em que os personagens estão ali escalando uma certa coisa, né, para chegar num certo lugar e encontrar uma certa coisa. Não posso dizer realmente o que é, porque spoiler mesmo, já é mais perto do terceiro ato. O filme fica genuinamente assustador, no sentido de, meu Deus do céu, se uma coisa der errado aí, e eu sei que algo tem que dar errado para a coisa deslanchar, claro, eu vou entrar em pânico. Então, mesmo com uma história muito simples e mesmo com essas atuações num nível, né, de estresse e de tensão mais ou menos sutil, né, ele consegue resultados de imersão mesmo com a história que, para mim, foram muito satisfatórios e muito raros nesse subgênero aí do filme espacial dos últimos anos. O Joe Pena, depois de um filme notável, né, que muita gente comentou, chamado Ártico, com o Mads Mikkelsen, inclusive, aqui se mostra um cara muito competente em conduzir essa estética de maneira precisa, sem muita firula, sem muita extravagância ou afetação. Ele é realmente muito seguro no que ele está fazendo. Dos lançamentos originais da Netflix aí dos últimos meses, das últimas semanas, ele é pra mim um dos mais interessantes e um dos que mais vale a pena ver. É isso, eu espero que vocês tenham curtido essa crítica. Se você de fato curtiu, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo do vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para receber notificações quando eu postar vídeos novos aqui. Você também pode conferir outros comentários sobre cinema lá na minha conta do Letterboxd, eu vou deixar o link aqui na descrição, assim como os comentários que eu tô fazendo semanalmente lá no Estação Nerd, tá? O link também tá aqui embaixo na descrição para vocês conferirem. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau!